Olá, esta é a aula 7 de transmissão de dados, na qual estarei falando sobre dados analógicos, sinais digitais e meios de transmissão. Agora vou falar sobre a transformação de dados analógicos em sinais digitais, pois é necessário que haja essa transformação para os dados poderem ser transmitidos. Esse processo pode ser mais específico quando fazemos uma digitalização, que seria converter o dado analógico em um dado digital. Desse modo, nós podemos ter três resultados. O dado digital pode ser transmitido usando NRZL. O dado digital pode ser codificado como um sinal digital, usando um codificador diferente do NRZL. Isso requer um passo extra, né? Ou o dado digital pode ser convertido em um sinal analógico usando uma das técnicas de modulação usadas mostradas no vídeo anterior. Para fazer essa conversão dos dados é usado um dispositivo chamado codec, que é coder-decoder, que é um codificador e um decodificador, e que tem duas técnicas principais, a Pulse Code Modulation e a Delta Modulation. A Pulse Code Modulation também é conhecida como PCM e significa modulação por códigos de pulso e consiste na discretização do sinal no tempo e da quantificação de suas amplitudes uniformemente, sem qualquer forma de compressão. A amostragem de voz, já que o PCM é muito utilizado nas redes telefônicas sem compressão, apresenta a melhor qualidade possível, porém sob o custo de elevada taxa, o que pode ser um problema quando o meio de transmissão disponível não tem banda larga suficiente. Por isso, muitas vezes é feita a escolha pela redução da taxa de amostragem de sinal, que é uma solução viável, mas prejudicial à representação de altas frequências, o que pode comprometer alguns sons. Além disso, a quantidade de bits utilizados para discretizar as amplitudes pode ser reduzida, consequentemente reduzindo a faixa dinâmica e aumentando o ruído da quantização. Essa abordagem é interessante quando se observa a faixa de amplitude, onde a capacidade humana tem percepção mais ou menos aguçada. Já o DM, que é o Delta Modulation, significa modulação delta, e nela o sinal de mensagem entrada é superamostrado, ou seja, em uma taxa superior à taxa de Nyquist, que também foi estudada na última aula. Para aumentar propositadamente a correlação entre as amostras adjacentes do sinal. O aumento dessa correlação é feito de uma forma a permitir a utilização de uma estratégia de quantização simples para a construção do sinal codificado. Nesta forma básica, a DM fornece uma aproximação em degrau para a versão superamostrada do sinal de mensagem. Ao contrário do PCM, a diferença entre o sinal de entrada e sua aproximação é quantizada em apenas 2 níveis. A principal vantagem da modulação delta é a sua simplicidade. No entanto, essa vantagem é paga com o aumento da taxa de transmissão de dados. E ela pode ser implementada aplicando a versão amostrada do sinal de mensagem de entrada a um transmissor constituído por um comparador, um quantizador e um acumulador. Esse é um exemplo de como acontece com o PCM, que é o dado quantizado, né? E aqui o DM. Agora saindo dos conceitos de dados e sinais de transmissão, eu vou falar um pouco sobre os meios nos quais são transmitidos. Eles são sistemas de transmissão, os meios são sistemas de transmissão que utilizam meios para o envio das informações e podem ser de 2 tipos, guiados e não guiados. O meio de transmissão guiado usa um condutor para transmitir um sinal do emissor até o receptor. Um exemplo, par de fios,
um cabo coaxial, uma fibra ótica. Já o meio de transmissão não guiado usa ondas de rádio para transmitir os sinais. O exemplo é o satélite, as comunicações móveis, e eu vou falar um pouco sobre cada um desses meios. O par trançado. Destacamos as seguintes características sobre ele. Ele tem 2 fios trançados, um ao redor do outro, para reduzir a interferência elétrica. Eles são baratos e já são instalados, já que eles eram usados pelos sistemas telefônicos. Eles são suscetíveis a interferências elétricas e ruídos, qualquer coisa que provoque uma distorção do sinal. O cabo coaxial, ele tem um fio condutor central envolto por uma camada isolante e blindagem metálica. Ele é muito usado para conectar a TV a cabo. Ele tem uma maior largura de banda e menos suscetibilidade a ruído do que os pares trançados. Já a fibra ótica é destacável que ela usa a luz em vez da eletricidade para enviar dados. E a largura de banda é muito maior do que a dos cabos coaxiais. Ela é imune a interferências elétricas e os materiais mais baratos do que os cabos coaxiais. Porém, sua instalação tem um custo mais elevado, já que precisa ser feitas novas instalações. Temos também a transmissão por satélite, que seria um meio não guiado, onde o satélite age como uma estação de transmissão e é útil quando os sinais devem percorrer milhares de quilômetros. E temos a transmissão sem fio, que transmite dados em distâncias relativamente curtas, usando técnicas de transmissão sem fio, em ambientes fechados ou em ambientes abertos. Um exemplo disso é o infravermelho, em linha de visão direta, ou seja, precisa estar bem próximo. O Bluetooth, muito usado nos dispositivos móveis e em outros aparelhos eletrônicos. E o mais utilizado no nosso dia a dia, o Wi-Fi, que é uma tecnologia de interconexão entre dispositivos sem fio. Esses meios, eles podem sofrer interferência ou atenuação durante a sua propagação, além de outros problemas. E isso pode ocorrer por diversos motivos. Entre eles, temos a absorção atmosférica, que é a absorção da onda por partículas da atmosfera, o que ocasiona um espalhamento da onda. A perda por propagação, que é a perda de intensidade da onda em sua propagação no espaço, e ocorre independentemente da absorção. Temos as refrações, que ocorrem quando estão em condições atmosféricas não favoráveis, alterando inesperadamente e aleatoriamente os índices de refração, causando o desvio da onda transmitida em direções imprevisíveis. E por último, temos o caminho da onda, onde acontece a reflexão em diversas superfícies e chegam ao receptor diversas ondas em intervalos de tempos e fases diferentes, fazendo o cancelamento e o reforço da onda. Esses foram alguns dos problemas enfrentados quando se utiliza os meios de transmissão. Essa foi a aula 7 de transmissão de dados. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima semana.